sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje eu trago mais duas histórias interessantes. A primeira delas se chama Minhas Experiências Assustadoras. Irei relatar algumas coisas que já aconteceram comigo. Tudo começou com meus 7 anos de idade. Dormia na casa da minha avó, pois minha mãe trabalhava cedo e voltava muito tarde. Do quarto de meus avós eu tinha a visão da poltrona do meu avô, onde até hoje ele adora descansar. E certo dia, eu dormindo, acordei olhando diretamente para a sala, onde estava a poltrona do meu avô. Foi onde eu vi uma mulher toda de branco e de cabelos pretos sentada lá. Ela se levantou e começou a vir em minha direção. Parecia querer chegar-se a mim ou me pegar. Fiquei apavorado. Chorei e gritei até acordar meus avós. E assim que meus avós acordaram, ela sumiu. Isso se repetiu diversas vezes. Como não tinha porta, minha avó decidiu colocar uma cortina para tampar a visão da poltrona da sala. Porém, foi onde comecei a ver mais coisas. Vi mãos saindo entre as brechas do guarda-roupa, com gritos altos e agonizantes. Uma certa vez, ainda lá, acordei com um puxão no meu pé e fui parar praticamente no chão. Via vultos e tinha muita paralisia do sono. E sempre sentia uma presença na casa. Sempre sentia que iria me pegar e ficava aterrorizado. Uns meses atrás decidi perguntar à minha prima, que mora lá até hoje, se ela já tinha visto alguma coisa paranormal por lá. E ela confirmou dizendo que tinha visto uma mulher branca na janela de cabelos pretos, tipo uma freira. Detalhe, ela não sabia que eu tinha visto tudo isso lá, e quando falei ela ficou abismada. Uma vez jantando na casa da minha mãe, ouvimos a porta abrir, bem devagarinho. Nesse tempo que estávamos ouvindo a porta abrir, minha mãe comentou: "Tem alguém entrando." Eu confirmei dizendo que estava ouvindo também. Logo em seguida, bateu e fechou. Logo perguntamos quem era e ninguém respondeu. Decidi olhar pelo corredor e vi minha sobrinha correndo para o quarto da minha mãe. E falei: "Mãe, é Bia." Eu e minha mãe começamos a chamar ela e ela não respondia. Fui bravo atrás dela, pois estava fazendo a gente de besta. E quando cheguei no quarto, não havia ninguém. Eu fiquei branco na mesma hora, sem entender. Tenho outras histórias também, e até hoje ao acordar, vejo rostos, vultos, imagens e pessoas caminhando devagarinho. Hoje eu sou mais acostumado, mas às vezes eu fico apavorado e acordo a minha esposa. E assim como sempre, logo que ela acorda e abre os olhos, tudo some, como se eu estivesse em outro mundo e voltasse à realidade. Mas alguém passa por algo parecido? Lobisomem. O bairro era Guajuviras, ainda na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, o ano 1988. Havíamos nos mudado um ano atrás do bairro onde tivemos os 2 acontecimentos em 87. O sonho de uma vida melhor precisava de muita reforma, pois o bairro era um conjunto habitacional invadido por pessoas que não aguentavam mais esperar a entrega e por uma certa cota de desajustados que invadiram e depois venderam as casas, que faziam questão de destruir antes de repassar. Tivemos muito trabalho no começo e muito gasto, mas valia a pena. O lugar era bem distribuído, tinha tudo perto: posto de saúde, escola, polícia
e muitas partes da mata nativa. No primeiro ano até a escola perdi, mas no seguinte voltei animada. Meu pai estava trabalhando com entrega de bebidas e quando passava fora, recebia mais. Então podemos juntar um dinheiro para trocar janelas que estavam caindo aos pedaços. A casa era pequena, tinha 2 quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha muito pequena que planejávamos aumentar depois. Meu pai ficou 3 dias fora e quando voltou mandou trocar a janela do nosso quarto. A essa altura éramos 3 irmãos. Meu irmão, que em 87 viveu comigo o terror da criatura, e minha irmã, dormíamos os 3 juntos. E por essa razão nosso pai achou melhor trocar nossa janela antes do frio do inverno. Logo que terminou o serviço, o homem disse que demoraria uns 3 dias para secar. A janela era de ferro e tinha uma grade. Os vidros só poderiam colocar depois de 1 semana. O pátio tinha cercas simples de madeira por enquanto, mas a casa era de tijolos. Ao cair da noite, minha mãe pôs um cobertor como cortina para evitar o frio da noite, que já começava a se acentuar. Jantamos e contamos para o nosso pai as atividades da nossa semana. Às 9h30, nossa mãe nos colocou na cama. Era uma cama de solteiro no meio do quarto e um colchão onde dormia meu irmão. Acordei com meu irmão me sacudindo e nesse momento percebi que o cão que meu pai arrumou latia muito. Perguntei ao meu irmão o que estava acontecendo quando reconheci o som, para logo em seguida meu irmão dizer: "Tem algo perto da janela e está farejando a gente." Senti um arrepio percorrer minha espinha e gelar meu sangue quase que instantaneamente. Isso não podia estar novamente acontecendo. Pensei em esfregar os olhos para ver se acordava desse pesadelo, mas foi em vão, era real. Não sabia o que fazer, até que vi o imenso vulto em frente à janela. Nesse momento meu desespero tornou-se em coragem e temi pela minha irmã pequena deitada na cama. Puxei ela bem devagar para não acordá-la e a coloquei embaixo da cama, pedindo que meu irmão ficasse na porta, vigiando ela enquanto eu ia chamar meu pai. Sacudi meu pai com força, já que chamar o nome dele não estava resolvendo. Assim que acordou, falei tudo e disse que ele mesmo podia ouvir. Meu pai levantou no escuro e foi até o nosso quarto e só ouviu o cão latindo. Mandou nós irmos dormir, pois não devia ser nada. Ficamos apavorados com a falta de ação dele, mas nós não podíamos fazer nada. Então resolvemos deitar juntos embaixo da cama. Caso ele tentasse forçar a janela, não teria ninguém na cama para ser esmagados. No dia seguinte, ele deu uma olhada no pátio e no cão, que estava com arranhões na perna. Embaixo da janela havia areia que estava toda remexida. Meu pai concluiu que outro cão esteve ali e brigou com um lobo. Não demos muita bola, mas minha mãe ficou pensativa. Ao anoitecer, meu pai saiu para fazer outra entrega e após a janta, nossa mãe nos pôs para dormir mais cedo do que o normal. Altas horas ouvimos nossa mãe carregando minha irmã para a sala para uma bicama. Em seguida foi a vez do meu irmão. Como percebeu que eu estava acordada, fez sinal para que eu viesse em silêncio. Estava tudo apagado e minha mãe voltou para o nosso quarto. Ouvi ela falar algo, em seguida dormi. No dia seguinte, após o café, perguntei à minha mãe por que nos trocou de lugar no meio da noite. Ela mandou meus irmãos ir olhar a TV e me levou lá fora. Na janela do nosso quarto, me mostrou a areia novamente remexida e me disse que ficou impressionada com as marcas
no cachorro e resolveu ficar acordada para ver se descobriria alguma coisa. Foi quando, por volta da 00:30, ela ouviu rosnados e o lobo chorando. Então foi ao nosso quarto e levantou à beirada do cobertor e ficou aterrorizada ao perceber que outra criatura daquelas estava se esfregando na nossa janela, rosnando e gemia estranhamente, e por vezes parecia um porco. Ela, em pânico, nos retirou do quarto e resolveu tentar oferecer sal para ver se ele desistia de nossa casa. E assim o fez. Respirou fundo, puxou o cobertor e chamou ele dizendo: "Ei, você!" Nesse momento ela disse que quase perdeu as forças, pois ele parou de esfregar as costas na parede, sacudiu a cabeça e cravou os olhos nela com a boca aberta, escorrendo baba. Ela pediu forças a Nossa Senhora e falou: "Hoje de manhã você pode vir pegar uma xícara de sal, mas tem que ir embora agora." Ele se pôs de quatro, deu uns passos à frente, farejou o ar e saiu urrando e correndo. Assim que o sol raiou, um homem velho e sem camisa apareceu no portão dizendo: "Vim buscar o sal que me prometeram." Esse é um fato real. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Traga seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um e fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!